Então, saudações de alunos do Teodorico, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós iremos fazer algumas demonstrações sobre os ângulos determinados por retas transversais, sendo mais específico os ângulos colaterais e os ângulos alternos, sejam eles internos ou externos, beleza? Então, vamos aqui para as nossas demonstrações, alguns exemplos sobre esse conteúdo. O nosso exemplo 1 diz o seguinte, ó, na figura abaixo, determine o valor de y, sabendo que as retas R e S são retas paralelas. Então, aqui nós temos dois ângulos. O primeiro ângulo aqui diz que o ângulo vale y sobre 2 mais 30 graus. E o segundo ângulo diz que vale y mais 15 graus. Analisando aqui esses dois ângulos, a gente pode considerar, baseado na posição dos ângulos em relação às duas retas paralelas e essa reta transversal, a gente pode considerar que esses ângulos são alternos. Alternos o quê? Alternos internos. Alternos porque, em relação à reta transversal, um está do lado esquerdo e o outro está do lado direito, alternando assim as suas posições em relação à reta transversal. E alternos internos, o interno é porque ele está nessa parte interna entre a reta R e a reta S. Então, se ele está nessa parte interna, ele está interno, caracterizando assim alternos internos. E com relação às características dos alternos internos, diz que ângulos alternos são ângulos que possuem a mesma medida, ou seja, são ângulos congruentes. Se são ângulos congruentes, nós podemos afirmar que este valor aqui é igual a este. Se nós igualarmos esses dois valores, nós iremos identificar o valor de y, que é o valor que está pedindo aqui neste exemplo 1. Então, para a gente determinar aqui o valor de y, basta igualar aqui os dois valores, já que eles são alternos, e nós iremos identificar este valor que se pede. Então, vamos lá para o nosso cálculo. Primeiramente, nós temos aqui o primeiro valor, y sobre 2 mais 30 graus, que vai ser igual a y mais 15. Então, para a gente poder resolver aqui essa equação, a gente poderia estar trabalhando com MMC, tendo em vista que aqui nós temos uma fração. Porém, para facilitar aqui o nosso cálculo, para tornar esse cálculo aqui um pouco mais simples, nós iremos trabalhar com a multiplicação dos meios pelos extremos. Só que para a gente poder utilizar essa ferramenta, a gente tem que fazer aqui uma organização aqui da equação. Então, nós vamos, para poder utilizar aqui a multiplicação dos meios pelos extremos de forma fácil, nós iremos isolar aqui essa fração aqui no primeiro membro e o restante vamos deixar tudo no segundo membro. Vai ficar da seguinte forma: esse y sobre 2 vai permanecer no primeiro membro, o que já está no segundo vai continuar no segundo, e esse 30 que está positivo, ele vai para o segundo membro negativo. Beleza? Então, aqui ainda dá para reduzir um pouquinho, aqui eu tenho mais 15 menos 30, resolvendo mais 15 menos 30, o resultado vai ser menos 15. Aqui sinais diferentes subtrai, 15 menos 30 dá 15, permanece o sinal do maior. Maior é 30, sinal negativo, então nosso resultado vai ser negativo. Chegando nesse ponto aqui, nós podemos fazer aqui a multiplicação dos meios pelos extremos, ou seja, numerador com denominador, denominador com numerador. Aqui nesse segundo membro, aqui não tem aqui evidente um denominador. Quando não tem, é como se tivesse 1. Então, vai ficar y vezes 1, o resultado vai ser y. E esse 2 aqui, ele vai multiplicar por todo esse numerador aqui, toda essa expressão, que é y menos 15. Então, vai ficar 2 que multiplica y menos 15. Por isso que nós colocamos aqui entre parênteses. Então, continuando aqui, vai ficar y continua, é igual 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 15, mais com menos dá menos, 2 vezes 15 dá 30. Chegando aqui nesse ponto, vamos trazer tudo que é variável para o primeiro membro. Então, esse y continua no primeiro
E esse 2y que estava no segundo positivo vem para o primeiro negativo. Então fica y menos 2y igual a menos 30. Resolvendo, y positivo menos 2y, sinais diferentes subtrai, y menos 2y, e o resultado é o próprio y. E ele vai ser negativo porque o sinal do maior, o maior é 2, então se o 2 é negativo, o resultado também vai ser negativo, beleza? Então encontramos aqui menos y igual a menos 30. Encontramos o valor de menos y, só que a questão está pedindo o valor de y, esse y é negativo. Como é que a gente vai fazer? Vai multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Multiplicando todo mundo por menos 1, vai ficar menos com menos dá mais, y vezes 1 dá y, igual a menos com menos dá mais, 30 vezes 1, né? 30. Então, encontramos aqui o nosso valor de y, aqui do exemplo 1, e o valor desse y será igual a 30 graus, beleza? Vamos para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, diz o seguinte, ó, as retas R e S da figura abaixo são paralelas. Está aqui nossas retas R e S. E sabendo que x mais 2y mais 2z é igual a 350 graus, quais os valores de x, de y e de z nessa figura aqui? Então, temos que lançar um olhar aqui, bem analítico aqui, bem cuidadoso com relação a essas informações. E, dependendo da posição desses ângulos aqui, perante as retas R e S e diante aqui das suas transversais, que aqui nós temos duas retas transversais, nós iremos conseguir identificar com calma aqui esses valores de x, y e z, beleza? Então, a primeira coisa que a gente pode identificar aqui logo de cara nessa figura é que os ângulos x e z, aqui em relação a essa reta transversal, x e z, são ângulos colaterais. Colaterais o quê? Colaterais internos, porque eles estão aqui do lado esquerdo em relação a essa reta transversal e estão também na parte interna entre as retas R e S. Então, podemos considerar que x e z são ângulos colaterais, colaterais internos. E as características dos ângulos colaterais diz o seguinte: a soma de dois ângulos colaterais totalizam em 180 graus, são ângulos suplementares. Então, se nós fizermos aqui x mais z, o resultado será igual a 180 graus. Então, aqui na nossa equação, nós temos três variáveis. Nós temos a variável x, a variável y e a variável z. Se nós tentarmos trabalhar logo de cara essa equação com três variáveis, a gente não vai conseguir encontrar o valor delas. Se a gente fazer algum trabalho com os dados dispostos aqui na figura. Então, o que a gente vai fazer? Para que seja possível a gente trabalhar essa equação, nós teremos que, em vez de trabalharmos com três variáveis, nós iremos trabalhar com apenas uma. Trabalhando com apenas uma variável, nós iremos encontrar o valor desta variável e, encontrando o valor desta, nós iremos substituir em outras equações e iremos descobrir o valor das variáveis restantes. Então, como é que a gente vai fazer isso? A primeira equação que a gente conseguiu identificar, analisando aqui os ângulos, é x mais z, que são ângulos colaterais, e a soma deles totaliza em 180. Então, nós iremos isolar aqui uma dessas variáveis, tendo em vista que são variáveis diferentes, que provavelmente possuem valores diferentes. Então, nós iremos isolar aqui uma dessas variáveis, de modo que a gente possa substituir posteriormente aqui nessa equação inicial. Então, a variável que a gente vai escolher aqui vai ser a variável x. Se nós isolarmos aqui a variável x, isolar significa você colocar apenas ela no primeiro membro e todo o restante dos números ou variáveis você joga no segundo membro.
O 180 ele já está no segundo membro, então ele continua. E o z que estava positivo, ele vai para o segundo membro negativo. Então aqui, fazendo dessa forma, nós estamos isolando aqui o valor de x. Então, como eu isolei aqui o valor de x e por enquanto não dá para trabalhar com ele, nós vamos deixar ele guardadinho aqui, ó. X é igual a 180 menos z, beleza? Vamos continuar. Vamos analisar aqui os outros ângulos. Analisando aqui esta reta transversal, do lado esquerdo aqui dessa reta transversal, nós temos o ângulo y, temos o ângulo de 40 graus e temos o ângulo z. Então, observando esses ângulos aqui em relação a esta reta transversal, nós podemos considerar que y é colateral ao somatório de z mais 40. Esse ângulo aqui completo não é apenas z e nem apenas 40. É o somatório de z com 40, é colateral com y. Se y é colateral a z mais 40, nós podemos afirmar que a soma de todos esses ângulos aqui totalizam em 180 graus. Então, trazendo para cá o nosso cálculo, vai ficar da seguinte forma: y mais z mais 40, aqui 40 mais z, a ordem não interfere, totalizarão em 180 graus. Da mesma forma que nós fizemos aqui com a primeira equação, nós iremos fazer com a segunda. Vamos isolar aqui uma das variáveis, de modo que a gente possa trabalhar posteriormente aqui na equação e encontrarmos os valores das variáveis. Nesse caso aqui, nós iremos isolar o y, porque aqui, como nós isolamos o x, nós vamos trabalhar com z. Se nós isolarmos o y, nós também iremos trabalhar com z. Então, dessa forma, fica mais simples, mais fácil. Então, vamos isolar aqui o y. Então, todo o restante vai para o segundo membro. O 180 já estava, continua. O 40 está positivo, vem negativo. E o nosso z, que estava positivo, vem para o segundo membro negativo. Beleza? Então, aqui ainda dá para a gente trabalhar. Ó, nós temos aqui 180 menos 40, então a gente pode simplificar. Y é igual a 180 menos 40 é 140. E repete aqui o nosso menos z. Pronto. Encontramos aqui mais uma equação depois de nós isolarmos aqui a variável y. Então, trabalhamos o x, trabalhamos o y. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o valor de x, substituir na equação. Vamos pegar o valor de y, substituir na equação. E iremos trabalhar com apenas uma variável, em vez de 3 variáveis. Vai ficar da seguinte forma. Trouxe para cá aqui a nossa equação. X mais 2y mais 2y igual a 350 graus. E no lugar de x, eu vou substituir por 180 menos z. No lugar de y, eu vou substituir por 140 menos z. Vai ficar da seguinte forma. X, quem é x? 180 menos z, mais, tá aqui o nosso mais, 2 vezes y. Quem é y? 140 menos z. Então, vai ficar mais 2 que multiplica 140 menos z. Como esse 2 multiplica todo o y e todo o y equivale a 140 menos z, esse 140 menos z tem que estar entre parênteses para que você possa desenvolver o cálculo corretamente. Continuando, aqui nós temos mais 2z, permanece mais 2z igual a 350 graus. Continuando, como aqui nós já temos apenas uma variável aqui na equação, nós podemos trazer tudo que é variável para o primeiro membro e deixar apenas os números para o segundo membro. Então, logo de cara, eu já posso pegar esse 180, que está positivo, e levar ele para o segundo membro negativo. Então, ele já pode ir lá para o segundo membro, ficando negativo. Esse menos z continua aqui, menos z. Aqui nós temos 2 vezes 140, 280, positivo. E aqui nós temos 2 que também multiplica o menos z, mais com menos dá menos, 2 vezes z, 2z, negativo.
Continuando aqui, mais 2z permanece igual 350 que já estava, e esse menos 180, esse 180 que estava positivo aqui no primeiro membro, que a gente levou para o segundo membro. Então, continuando aqui a resolução, menos z vai continuar, continua aqui menos z, 280 está positivo, vai para o segundo membro negativo, trouxe ele para cá aqui negativo, menos 2z mais 2z são números opostos, ou seja, a diferença entre eles é igual a zero, aqui menos z mais 2z eu posso cortar aqui ambos, o resultado é igual a zero, é como se você estivesse fazendo 8 menos 8, 0, 5 menos 5, 0, 3 menos 3, 0. Então aqui é 2 menos 2, 2z menos 2z, que o resultado também vai ser 0. Então nem precisa a gente inserir aqui na equação. É igual 350 menos 180, está aqui o resultado, que é 170, e menos 280, que foi que a gente trouxe no início aqui, que estava positivo e veio negativo. Então, continuando aqui a nossa resolução, nós temos aqui menos z continua, é igual 170 menos 280, o resultado é menos 110. Ó, sinais diferentes, subtrai, 170 menos 280, 110, e conserva o sinal do maior. Quem é maior, 110 ou 280? Maior é 280. Se o 280 é negativo, o resultado também vai ser negativo. Então, aqui nós encontramos menos z é igual a menos 110. Só que nós não queremos o valor de menos z, nós queremos o valor de z, que é positivo. Então, nós vamos multiplicar toda a equação por menos 1. Menos com menos dá mais, z vezes 1 dá z. E menos com menos também dá mais, 110 vezes 1, o próprio 110. Então, encontramos aqui o nosso valor de z. Z vale 110. E agora, como nós iremos identificar o valor de x e o valor de y? Bem simples. Ó. Quem é x? X é igual a 180 menos z. Quanto é que vale z? 110. Logo, o valor de x será 180 menos 110. Logo, o valor de x é 70 graus. Beleza? Bem simples, né? E o valor de y é 140 menos z. Logo, quem é z? 110. Então, o nosso valor de y é 140 menos 110. Logo, o valor de z é 30 graus. Então, aqui estão o valor de x 70, o valor de y 30 e o valor de z 110. Encontramos todos os valores dos ângulos aqui dessa nossa figura. Então, espero que vocês tenham compreendido nossos exemplos aqui na aula de hoje. Então, cumpra lá o nosso prazo da nossa atividade. E bons estudos e até a nossa próxima aula.